Imagine acordar todos os dias e ter um pequeno oceano dentro da sua própria casa. Peixes coloridos nadando entre corais, camarões escondidos nas rochas, anêmonas balançando com a correnteza. Parece perfeito, não é? Mas existe um problema. Um aquário marinho não é simplesmente um aquário com água salgada. Na verdade, você está tentando reproduzir, dentro de um recipiente de vidro, um ambiente que na natureza é gigantesco, complexo e extremamente delicado. E é exatamente por isso que muita gente começa empolgada e termina desistindo. Hoje, no Mistério Animal, você vai descobrir por que manter um aquário marinho pode ser muito mais difícil do que parece, e principalmente, o que pode acontecer quando um pequeno erro desequilibra todo esse ecossistema. Porque o mais assustador é que, em alguns casos, você pode olhar para o aquário e pensar que está tudo perfeito, enquanto por dentro o sistema está entrando em colapso. O oceano dentro de uma caixa. Quando você olha para um aquário marinho, provavelmente enxerga apenas água, peixes, pedras e corais. Mas existe muito mais acontecendo ali. Existe química, existe microbiologia, existe circulação, existe troca gasosa, existe temperatura, existe equilíbrio entre nutrientes e existem milhares de organismos trabalhando juntos. No oceano, quando um peixe produz resíduos, esses resíduos são diluídos em uma quantidade gigantesca de água. Em um aquário, não. Tudo acontece em um espaço limitado. O que parece uma pequena quantidade de sujeira para você pode representar uma alteração importante para os habitantes daquele sistema. E é aqui que começa um dos maiores desafios. A água precisa estar equilibrada. O problema invisível. Imagine que você coloque um peixe em um aquário. Ele come, digere o alimento, produz resíduos. Esses resíduos liberam compostos nitrogenados. E agora começa uma verdadeira batalha microscópica. Bactérias benéficas ajudam a transformar substâncias potencialmente tóxicas em outras formas menos perigosas. Esse processo faz parte do chamado ciclo do nitrogênio, e ele é fundamental para a sobrevivência dos animais. O problema? Esse sistema precisa de tempo para amadurecer. É por isso que simplesmente encher o aquário com água salgada e colocar vários peixes imediatamente pode ser uma péssima ideia. O aquário precisa desenvolver uma comunidade biológica capaz de processar os resíduos produzidos pelos animais. E isso nos leva a uma palavra que todo aquarista marinho aprende rapidamente: ciclagem. A ciclagem, a fase em que a paciência é testada. A ciclagem é o período em que o sistema biológico começa a se estabelecer. E aqui existe uma das maiores diferenças entre quem entra no hobby preparado e quem entra apenas porque viu um aquário bonito na internet. A pessoa vê um peixe maravilhoso, compra o aquário, compra a decoração, coloca água e pensa: agora é só colocar os peixes. Não. É justamente aí que começa o problema. Um aquário marinho precisa ser tratado como um ecossistema. E ecossistemas não ficam estáveis instantaneamente. Eles precisam amadurecer. É quase como construir uma cidade. Você não constrói os prédios e imediatamente espera que toda a infraestrutura esteja funcionando perfeitamente. É preciso desenvolver sistemas de água, energia, tratamento de resíduos e equilíbrio. No aquário acontece algo semelhante. E existe ainda outro detalhe. Quanto mais animais você coloca, maior é a carga biológica. O sal não é simplesmente sal. Agora, talvez você esteja pensando, mas se o problema é a água, basta colocar sal. Parece lógico, mas água salgada para aquários marinhos não funciona como simplesmente jogar sal de cozinha dentro de um recipiente. A água marinha contém uma combinação complexa de sais e minerais. Por isso, aquaristas normalmente utilizam misturas específicas para aquários marinhos. E não basta preparar a água uma vez. A salinidade precisa ser acompanhada, porque a água evapora, mas o sal permanece. Isso significa que, quando a água evapora, a concentração de sais pode aumentar. E pequenas mudanças podem ser estressantes para determinados organismos. É por isso que a reposição de água doce é tão importante em sistemas marinhos. E aqui aparece outro inimigo: a evaporação. O inimigo que você nem consegue ver. Você pode acordar de manhã e perceber que o nível da água diminuiu. Parece normal. E é. A água evaporou, mas os sais ficaram. Se você simplesmente adicionar mais água salgada toda vez que o nível baixar, a salinidade pode aumentar gradualmente. Por isso, a reposição normalmente é feita com água doce apropriada, enquanto a água salgada é usada nas trocas planejadas.
Parece simples, mas agora imagine fazer isso durante meses, depois anos. É aqui que você começa a perceber uma coisa: aquário marinho não é decoração, é responsabilidade. E a temperatura? Agora imagine que seu aquário esteja perfeitamente equilibrado. A água está adequada, os parâmetros estão controlados, os animais estão saudáveis, mas a temperatura começa a subir. O problema é que muitos organismos marinhos são sensíveis às mudanças ambientais, e um aumento significativo de temperatura pode afetar o metabolismo, o oxigênio dissolvido e o equilíbrio do sistema. Em determinadas situações, o calor também pode favorecer problemas relacionados aos corais. Por isso, controlar a temperatura é uma parte importante da manutenção. E dependendo do ambiente, o aquarista pode precisar utilizar equipamentos para aquecer ou resfriar a água. Ou seja, mais um sistema, mais uma variável, mais uma coisa para monitorar. E agora chegamos aos corais. Se você acha que manter peixes já parece complicado, espere até conhecer um aquário de Recife, porque os corais podem tornar tudo ainda mais interessante. Alguns corais possuem relações simbióticas com microalgas, conhecidas como zooxantelas. Essas microalgas vivem nos tecidos de muitos corais e ajudam na produção de energia por meio da fotossíntese. É uma relação extraordinária, mas também significa que iluminação, qualidade da água e estabilidade do ambiente podem ser extremamente importantes. E aqui está uma das maiores ironias. Quanto mais bonito você quer deixar o aquário, mais complexo ele pode ficar. Você quer corais, quer peixes, quer camarões, quer caranguejos, quer anêmonas, quer estrelas do mar. E quando percebe, tem um pequeno ecossistema extremamente complexo dentro da sala. Mas tem um problema ainda maior. Imagine colocar um animal novo no aquário. Ele parece saudável, está comendo, está nadando normalmente, tudo parece perfeito, mas ele pode carregar um organismo causador de doença. E agora existe o risco de transmitir algo para outros habitantes. Por isso, muitos aquaristas experientes utilizam procedimentos de quarentena para novos animais. E isso adiciona mais um tanque, mais equipamentos, mais observação, mais tempo. Percebeu como a história vai ficando cada vez maior? Você começou querendo um aquário. Agora tem um aquário principal, equipamentos, testes, água preparada, controle de temperatura, rotina de manutenção e, dependendo da estratégia, até um sistema separado para a quarentena. Mas ainda não chegamos ao maior desafio, porque existe algo que pode destruir o equilíbrio de um aquário sem você perceber imediatamente: os nutrientes. E é exatamente isso que vamos descobrir na próxima parte. Quando o aquário começa a sair do controle. Você alimenta os peixes, eles comem, mas nem toda a comida é consumida, parte pode acabar no fundo. Os animais produzem resíduos, e tudo isso influencia a quantidade de nutrientes no sistema. Quando os nutrientes se acumulam demais, podem surgir problemas como proliferação excessiva de algas. E aqui começa uma das maiores batalhas de muitos aquaristas: controlar aquilo que você nem queria que aparecesse. Imagine preparar um aquário lindo, pedras perfeitamente posicionadas, corais coloridos, peixes nadando. Você olha e pensa, está perfeito. Até que um dia, surge uma pequena camada de algas. Você limpa. Alguns dias depois, ela volta. Você limpa novamente. E ela volta ainda mais forte. Por quê? Porque o problema nem sempre está na alga. Pode estar no desequilíbrio de nutrientes, iluminação, alimentação ou outras condições do sistema. Ou seja, você não resolve apenas o que está vendo. Precisa entender o que está causando aquilo. O perigo do excesso de comida. Existe uma regra importante na aquariofilia. Mais comida não significa necessariamente animais mais saudáveis. Alimentar demais pode aumentar a quantidade de resíduos no sistema. E quando os resíduos aumentam, o sistema de filtragem precisa trabalhar mais. Por isso, a alimentação adequada é fundamental. E aqui surge outro detalhe. Cada espécie tem necessidades diferentes. Um peixe pode precisar de uma determinada alimentação. Um coral pode depender de luz e nutrientes adequados. Um camarão pode ter hábitos completamente diferentes. Então não existe simplesmente, vou colocar comida para todo mundo. Você precisa conhecer os habitantes do aquário. O filtro não faz milagres. Outra ideia perigosa é pensar, meu filtro resolve tudo. Não. O sistema de filtragem é extremamente importante, mas ele não transforma um aquário mal administrado em um ambiente perfeito. Em aquários marinhos, existem diferentes estratégias de filtragem. A filtragem mecânica ajuda a remover partículas.
A filtragem biológica depende de comunidades microbianas, e equipamentos como skimmers podem ajudar na remoção de determinados compostos orgânicos da água. Mas nenhum equipamento substitui completamente o conhecimento do aquarista, porque existe uma verdade que pode parecer óbvia. Equipamento não corrige todo erro humano. Você pode ter um equipamento caríssimo, mas se colocar animais incompatíveis, alimentar demais ou ignorar parâmetros importantes, o sistema pode sofrer. O aquário pode ficar bonito e ainda assim estar doente. Essa talvez seja uma das coisas mais interessantes. Nem todo problema aparece imediatamente. Um peixe pode continuar nadando, um coral pode continuar aberto, a água pode parecer cristalina, mas determinados parâmetros podem estar fora da faixa adequada. É por isso que testes são tão importantes. Dependendo do tipo de aquário, o aquarista pode acompanhar parâmetros como pH, salinidade, temperatura, amônia, nitrito, nitrato, fosfato, alcalinidade, cálcio, magnésio e outros parâmetros dependendo dos organismos mantidos. Agora, imagine fazer isso regularmente. É quase como ser responsável por um pequeno laboratório dentro de casa. E se um peixe morrer? Esse é um dos momentos mais difíceis para qualquer pessoa que cria animais. Mas em um aquário pequeno, uma morte também pode afetar o sistema. Um animal morto pode começar a se decompor. Isso adiciona matéria orgânica ao ambiente. E dependendo do tamanho do animal e das condições do sistema, isso pode contribuir para alterações nos parâmetros da água. Por isso, observar os animais diariamente não é apenas uma questão estética. É uma forma de detectar mudanças rapidamente. Você precisa perceber: ele está comendo? Está respirando normalmente? Está escondido? Está nadando de forma diferente? Está brigando com outros animais? Tem alguma alteração no corpo? Comportamento pode ser um dos primeiros sinais de que alguma coisa não está certa. O problema da compatibilidade. E aqui está outro erro clássico. A pessoa vê dois peixes lindos, compra os dois, mas eles podem ser incompatíveis. Algumas espécies são territoriais, outras podem atacar animais menores, algumas precisam de muito espaço, outras podem ter necessidades ambientais específicas. E existem animais que simplesmente não deveriam ser colocados juntos em determinadas condições. Por isso, montar um aquário marinho não é simplesmente escolher os animais mais bonitos, é montar uma comunidade, e cada integrante dessa comunidade precisa ter um lugar. O tamanho do aquário importa. Agora vem uma pergunta interessante. Se eu comprar um aquário pequeno, não fica mais fácil? Nem sempre. Aquários menores podem ter menor volume de água e, consequentemente, determinadas alterações podem causar mudanças mais rápidas nos parâmetros. Imagine colocar uma pequena quantidade de água em um recipiente. Uma alteração relativamente pequena pode representar uma mudança proporcionalmente maior. Agora compare isso com o oceano, uma diferença enorme. É por isso que estabilidade é uma palavra tão importante no aquarismo marinho. E isso nos leva ao próximo ponto: a armadilha da perfeição. Muitos iniciantes cometem outro erro. Ficam tentando corrigir tudo ao mesmo tempo. O pH mudou? Corrige. O nitrato mudou? Corrige. O coral não abriu? Adiciona alguma coisa. A alga apareceu? Muda a iluminação. E quando percebe, fez tantas alterações que o sistema ficou ainda mais instável. Às vezes, a tentativa de consertar rapidamente um problema acaba criando outro. Por isso, aquarismo exige paciência, observar, testar, entender, fazer uma mudança e acompanhar o resultado. Não existe botão mágico. E agora vem a parte que quase ninguém conta. Um aquário marinho pode exigir tempo e dinheiro. E não estou falando apenas do preço do aquário. Existe iluminação, filtragem, bombas, aquecimento, possivelmente resfriamento, testes, sal para aquários, água adequada, equipamentos de reposição, alimentação, animais, corais, rochas e outros materiais, e manutenção. Por isso, o custo inicial pode ser apenas o começo. E essa é uma das razões pelas quais algumas pessoas entram no hobby sem planejamento e acabam abandonando. Mas existe uma coisa ainda mais importante do que dinheiro: conhecimento. Porque comprar o equipamento mais caro não significa saber cuidar dos animais. O que você precisa saber antes de começar? Então, chegamos à pergunta: vale a pena ter um aquário marinho? Sim. Para a pessoa certa, pode ser uma experiência extraordinária, porque existe algo fascinante em observar um pequeno ecossistema funcionando dentro da sua casa. Você começa a perceber comportamentos,
interações, relações entre espécies, ciclos naturais e até organismos microscópicos trabalhando sem que você consiga enxergá-los. É quase como ter uma janela para o oceano. Mas essa beleza vem acompanhada de responsabilidade. Primeira regra: não tenha pressa. Se você está pensando em montar um aquário marinho, talvez o conselho mais importante seja: não tenha pressa. Não compre todos os animais de uma vez. Não tente transformar o aquário em um recife completo em poucos dias. Dê tempo para o sistema amadurecer. Pesquise cada espécie. Entenda o tamanho adulto. Entenda a alimentação. Entenda o comportamento. Entenda a compatibilidade. E, principalmente, entenda as necessidades do animal antes de comprá-lo. Segunda regra: pesquise. Antes de comprar, essa regra parece simples, mas pode economizar muito dinheiro e, principalmente, evitar sofrimento para os animais. Antes de comprar qualquer espécie, pergunte: quanto ela cresce? Quanto espaço precisa? O que come? É territorial? Pode viver com outros peixes? É compatível com corais? Precisa de condições específicas? É adequada para o nível de experiência que você possui? Se você não consegue responder essas perguntas, talvez ainda não seja a hora de comprar. Terceira regra: observe todos os dias. Você não precisa ficar horas olhando para o aquário, mas alguns minutos de observação diária podem fazer diferença. Veja como os animais estão se comportando. Observe a aparência da água. Confira a temperatura. Veja o equipamento. Procure sinais de vazamento ou falha. E se algo parecer diferente, não ignore. Porque em um sistema pequeno, problemas podem evoluir rapidamente. Quarta regra: tenha um plano. Antes de montar o aquário, pense no futuro. Não pense apenas: quero esses peixes. Pense: como esse aquário estará daqui a um ano? Porque aquele peixe pequeno que você viu na loja pode crescer. Aquele coral pode ocupar mais espaço. Aquele animal pode ficar territorial. E o sistema que parecia grande no primeiro dia pode se tornar pequeno. Planejamento evita muitos problemas. O mais importante: você não está decorando um aquário. Essa talvez seja a mensagem principal deste vídeo. Quando você coloca um animal dentro de um aquário, você assume uma responsabilidade. Não é simplesmente escolher as cores mais bonitas, não é criar uma decoração para combinar com a sala. Você está tentando oferecer condições adequadas para seres vivos, e isso muda completamente a maneira de enxergar o hobby. Mas existe uma coisa incrível. Apesar de todas essas dificuldades, milhares de pessoas conseguem manter sistemas marinhos impressionantes. E o segredo geralmente não é magia, é conhecimento, paciência, planejamento, observação, manutenção e respeito pelos animais. Quando tudo funciona, o resultado pode ser simplesmente extraordinário. Peixes atravessando as rochas, corais movimentando seus tentáculos, camarões explorando pequenas cavernas, pequenos organismos trabalhando dentro das rochas. E toda aquela vida funcionando em conjunto. Você olha para aquilo e percebe: não está olhando apenas para um aquário, está olhando para um pequeno ecossistema. O verdadeiro mistério. Agora eu quero deixar uma pergunta para você. Depois de descobrir tudo isso, você teria coragem de montar um aquário marinho? Porque talvez o maior mistério não seja descobrir como colocar o oceano dentro de casa. Talvez seja descobrir como manter esse pequeno oceano vivo. E essa é a parte que torna o aquarismo marinho tão fascinante. Por trás de cada peixe colorido, existe química. Por trás de cada coral, existe biologia. Por trás de cada movimento da água, existe uma função. E por trás daquele vidro, existe um mundo inteiro acontecendo. Se você gosta de descobrir os mistérios e comportamentos mais incríveis do mundo animal, inscreva-se no Mistério Animal. Porque aqui, a gente não olha apenas para os animais. A gente descobre os segredos por trás deles. E no próximo vídeo, talvez você descubra algo ainda mais surpreendente. O que realmente aconteceria se você colocasse um pedaço do oceano dentro de um aquário e simplesmente parasse de cuidar dele? Será que a natureza conseguiria assumir o controle? Ou tudo entraria em colapso? Descubra no próximo vídeo do Mistério Animal.